Nós temos o prazer de dar prosseguimento a uma iniciativa do Departamento de Filosofia que começou numa circunstância muito inquieta e muito precisa, que foi a circunstância de conflito aqui na PUC após as eleições para a reitoria. Só que depois da gente ter feito uma série de aulas públicas, de debates, quase que substituindo outros movimentos como greve, foi tão bem sucedido, quer dizer, parecia que nós tínhamos organizado um colóquio que demorou 2 anos para organizar, e foi tudo muito, entre aspas, espontâneo, mas com muita colaboração das pessoas que vieram, e muito sério. Quer dizer, nós aproveitamos, acho, bem o nosso tempo, pensando, em vez de só levantar bandeira ou coisa assim, a gente tinha um grupo de pessoas pensando na própria universidade, nas nossas condições da universidade, na política universitária, dentro da política mais geral e assim por diante. Bem, isso tudo para contextualizar um pouquinho esta aula, essa conferência que nós vamos ter hoje. O que aconteceu é que nós já não estamos mais propriamente numa situação de irregularidade nos trabalhos, nas atividades da PUC, nós estamos já numa rotina, mas o Departamento de Filosofia, professores e alunos, julgamos que aquelas atividades que foram realizadas extracurriculares foram muitas vezes melhores do que as aulas regulares e que seria interessante, independente de qualquer situação circunstancial vivida aqui na PUC ou conjectural, que a gente prosseguisse com esse tipo de colaboração. E como a gente encontra colaboradores muito bons, por que não? Então nós já tivemos uma primeira aula, a partir do início do semestre, que foi com o professor Roberto Machado, e hoje nós temos o prazer de ter conosco o professor Laimer Garcia dos Santos. Laimer tem, eu acho que ele é conhecido de todos que estão aqui, mas para os que possam não ter mais notícias sobre ele, eu gostaria de dar alguns dados. A sua formação básica é em Ciências da Informação, pela Universidade de Paris 7. A sua área de trabalho tem sido Sociologia da Tecnologia. O professor Laimer é titular no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E não sei se todo mundo sabe, foi professor aqui da PUC na área do jornalismo durante uns bons anos. Ele e a Estela, que é sua mulher, que está aqui também, que eu gostaria de dizer muito bem-vinda, né? A Estela e o Laimer, que a casa é de vocês ainda, né? E só para concluir, eu vou dizer uma coisa que eu disse para o Laimer quando eu estava anotando estes dados mais acadêmicos dele. Na verdade, o que ele mais faz, as atividades mais fortes e mais intensas, não tem nada a ver com a vida acadêmica. O Laimer trabalha com exposições, com assuntos de índios, com filmes, com jornal, etc. Mas, como nós estamos aqui na academia, eu me limitei a reunir estes dados. Tenho certeza que a aula dele vai ser muito mais ampla do que dizem estes dados. Muito obrigada. Com a palavra, Laimer. Obrigado, Salma. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu já fui dessa casa nos anos 80 e já voltei algumas vezes, não muitas, mas já atendi alguns convites anteriores. É sempre um prazer estar aqui. E eu queria agradecer à Salma e ao Peter esse convite que deveria ter sido respondido
ou melhor, essa palestra deveria ter sido dada no ano passado, mas a programação já era tão intensa no período da greve que não tinha nem lugar na agenda para caber a minha palestra. Então a minha palestra foi transferida para esse ano e aqui estou eu para falar um pouco com vocês, fazer uma espécie de uma provocação, que é isso que eu vou fazer, uma provocação sobre o tema transformações da política no contemporâneo. Eu digo que é uma provocação e como eu vejo vários amigos meus aqui, de velhos tempos, eu acho que eu vou apanhar bastante deles no final com o que eu vou falar. Mas eu acho que o debate é importante e a gente está aqui para expor e discutir e confrontar os pontos de vista. Eu gostaria de começar dizendo que eu estou na bica de me aposentar, tenho 65 anos, mas eu costumo dizer para os meus estudantes na Unicamp, sobretudo os meus orientandos, que eu gostaria de ter a idade deles hoje. Por uma razão muito simples que eu gostaria de ter a idade deles hoje, porque eu acho que eles, vocês, né, que estão aqui, a maioria de vocês, vive uma época absolutamente extraordinária. É uma época interessante. Não é que a minha época não tenha sido interessante, os anos 60 e 70 eu acho que foram, sobretudo os 60, né, foram bastante intensos no mundo inteiro. Eu acho que o período que eu vivi dos anos 70, o que eu vivi dos anos 70, apesar da ditadura, porque eu estava fora do Brasil estudando fora, foi muito bom. E foi um período interessantíssimo do ponto de vista intelectual e do ponto de vista de produção intelectual e artística. Os anos 70 foram muito fortes. Né? E foi em 70 que começou a virada cibernética, portanto foi em 70 que começou a sair do moderno e a entrar no contemporâneo. E sobre essa mudança também eu vou falar um pouco aqui, né, que eu acho que tem a ver. Eu digo sempre que gostaria de ter 30 anos hoje, porque, de um lado, a vertigem da aceleração tecnológica coloca desafios para a sociedade imensos, positivos e negativos, que estão já sendo vividos por todos nós, mas que pegam a geração mais nova de uma maneira muito mais interessante do que a minha geração. Então tem essa relação com a tecnologia e inclusive o próprio aprender o conhecimento através dos sistemas de informação tecnológica, que eu acho isso importantíssimo e uma mudança radical. E por outro lado, eu acho que para sendo brasileiro, é uma época interessantíssima. Eu gostaria de ter 30 anos, porque eu gostaria de ter 30 anos para poder ter pela frente as transformações que estão acontecendo no Brasil hoje. E que eu acho que é sobre isso um pouco que eu vou falar aqui. Eu acho que isso é interessantíssimo pelo seguinte, porque eu pertenço, talvez, à última geração que considerava, digamos, que o Brasil precisa chegar lá. Né? Eu acho que desde o começo do Brasil moderno, quando a gente lê os pensadores brasileiros, desde o final do século passado, dos anos 30 e para frente, os anos 50, 60, etc., todos eles, até, inclusive bastante recentemente, todos eles tinham uma preocupação bastante grande, que era lidar, por um lado, com a chamada herança maldita colonial, e resolver essa questão da herança maldita, e, por outro lado, chegar lá, quer dizer, a questão do desenvolvimento, e chegar lá significava, até a minha geração pelo menos, que era preciso a gente chegar aonde os países industrializados tinham chegado. Então a gente tinha que fazer
havia uma discussão intensíssima, houve uma discussão intensíssima sobre o modo de chegar lá, e os pensadores brasileiros estavam todos voltados para a questão da formação do Brasil moderno e a discussão do modo como fazer para chegar lá. E com todos os problemas, com todas as controvérsias, com todas as contradições, aconteceu, de certo modo, muito recentemente, da gente chegar lá. E chegar lá como? É claro que isso é um objeto de uma discussão imensa, mas no meu ponto de vista, aconteceu da gente chegar lá quando eu li um artigo de um intelectual russo bastante interessante, no jornal Financial Times. Nesse artigo, esse russo dizia o seguinte: olha, a denominação BRICS, que quer dizer justamente os países emergentes, que começa pelo B, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, essa denominação foi inventada por um financista da Goldman Sachs para denominar os países emergentes. E ele dizia, e acontece que esses países já emergiram. E agora, dizia ele na pergunta, quem vai dizer o nome desses países que emergiram, que não são mais emergentes? Eu achei a questão interessantíssima, porque ele, como russo e fazendo parte dos BRICS, estava reivindicando, no finalzinho do texto, o seguinte: os BRICS foram os países chamados centrais que assim denominaram os países emergentes. Mas quem vai denominar os emergidos? Né? Eu acho que é uma questão cultural importantíssima, porque é evidente que a reivindicação tem que passar para o lado de quem emergiu, e são eles que têm que se autodenominar como é que eles vão chamar daqui para frente. E já sentia por parte do próprio jornal Financial Times toda uma posição de uma tentativa de continuar, de certo modo, a denominação do que é e do que deve ser e do que é chegar lá, uma prerrogativa dos países centrais. Então, eu achei muito interessante que essa questão tivesse colocada, e a gente fazer parte dela, e a gente emergiu. A gente emergiu por uma série de razões internas, eu não vou entrar muito no detalhe sobre as razões, mas acho que todo mundo mais ou menos sabe quais foram. E por uma série de razões externas também, ou seja, de certa maneira, a emergência do Brasil se dá a partir do ano 2000, quer dizer, depois da virada do milênio. E na virada do milênio tem dois acontecimentos que eu acho cruciais. Um é 2001, que é, de certa maneira, uma derrota simbólica importantíssima do chamado Ocidente, com o ataque das Torres Gêmeas em Nova York, mas não só, porque o World Trade Center é o ataque ao coração financeiro do sistema global, mas o ataque também foi para o Pentágono, portanto, o ataque ao coração do sistema de defesa ocidental. E havia um terceiro avião que deveria cair no Capitólio, se não me engano. Então havia um terceiro alvo que também era simbólico, né, que era um ataque, digamos, ao sistema político ocidental. Digamos, esse ataque simbólico, que eu acho que é fantástico, porque justamente envolve um desvio de função de tecnologia, são aviões civis, aviões de carreira, que de repente se transformam em mísseis que não são teleguiados, mas são guiados por homens-bomba ou terroristas que atiram, que transformam esses aviões em mísseis. Portanto, um desvio de função interessantíssimo, fazendo uma espécie de uma gambiarra. Eles não têm mísseis, mas eles podem transformar aviões em mísseis. Esse ataque simbólico foi completado 7 anos depois pelo chamado derretimento dos mercados. O derretimento dos mercados eu acho uma coisa absolutamente fabulosa, porque foi o desmoronamento do sistema neoliberal
um desmoronamento que, na verdade, aconteceu, não foi provocado aí por nenhum ataque de fora, mas ruiu pelos excessos e pela loucura do capital a partir de dentro, né? Pela loucura da associação entre capital e tecnologia e por uma espécie de perda de controle do próprio sistema que se mandou literalmente para o espaço, né? Porque é preciso lembrar que os grandes bancos de investimento estavam contratando grandes matemáticos e astrofísicos para estabelecer os programas de simulação dos chamados derivativos, ou seja, das ações e dos produtos financeiros dos mercados futuros. Portanto, a grande especulação estava voltada para o futuro, e o que se estava jogando e onde explodiu a coisa foi exatamente, digamos, nessa espécie de antecipação do capitalismo, que o capitalismo fez do futuro. De todo modo, então, 2008 representou uma espécie de desmoronamento a partir do centro. E nós nos beneficiamos porque não estávamos envolvidos, como muitos outros, do mesmo modo que muitos outros, dentro do processo, desse processo dessa loucura financeira. Havia, mal ou bem, com todas as distorções que são imensas dentro do sistema financeiro brasileiro, havia minimamente um controle ou algo que permitiu que, enquanto eles afundavam, a gente, de certo modo, emergia, com, evidentemente, todas as ressalvas, mas o fato é que aconteceu. Nós somos a 7ª economia do mundo hoje. Por um momento, há 2 ou 3 anos atrás, a gente foi a 6ª, né? E nós começamos a existir no mundo de uma maneira que nunca tinha acontecido. Então eu gostaria de ter 30 anos hoje, porque eu gostaria de fazer parte de um mundo no qual nós existimos, né? E a gente não precisa mais entrar pela porta da cozinha na cena internacional. Nós estamos na cena internacional, né? Nós estamos na cena geopolítica, nós contamos na cena geopolítica. E estou puxando esse assunto aqui porque, para mim, existe um paradoxo enorme, porque às vezes eu penso que eu estou ficando louco. Pelo seguinte, porque existe essa transformação que é violentíssima, e dentro do Brasil, conversando com as pessoas, conversando na universidade, falando com os estudantes, etc., é como se tudo estivesse continuando como antes, como se não tivesse acontecido essa transformação, né? Como se nós fôssemos ainda os empregadinhos e aqueles do quintal que tem que obedecer. E isso me espanta muitíssimo. Me espanta muitíssimo porque, é claro, Marx já dizia que existe um retardo histórico da consciência. A consciência vai sempre atrás dos acontecimentos, os acontecimentos vão sempre... Os processos estão sempre na frente daquilo que a consciência é capaz de captar. Mas no nosso caso, eu acho que existe alguma coisa, uma espécie de uma letargia, alguma coisa que, inclusive, é provocada e, claro, elaborada em nível nacional, que faz com que parece que nós emergimos e a gente não sabe que emergiu e a gente não acordou para essa situação nova e nós nem sabemos tirar partido disso, né? Ou parece que a gente está dormindo no ponto. E eu acho que esse dormir no ponto é perigosíssimo, né? Perigosíssimo por quê? Porque, de certa maneira, se neste momento nós estamos usufruindo de uma situação, de um contexto no qual nós emergimos, isso não está nem um pouco assegurado, e a gente precisava justamente aproveitar as oportunidades que apareceram para nós e saber nos comportarmos na cena. Eu, conversando há 2 anos atrás com o então ministro da Cultura, Juca Ferreira, ele me contou um dado que me espantou bastante. Ele disse o seguinte: o Ministério da Cultura não consegue processar os convites dos países para fazer o ano do Brasil nesses países. Ele falou, o Ministério da Cultura recebeu convites de 30 países para fazer o ano do Brasil lá. E não são países pequenos, nem países inexpressivos. Os países são os países nórdicos, a China, a Alemanha, o Japão, a França, etc, etc.
e diz: nós não temos nem condição de processar isso, né? Nós não temos condição de promover isso. E por que essa curiosidade, né? No meu entender, essa curiosidade se dá porque nós emergimos. Quer dizer, um país que não estava no programa, né? Porque na primeira globalização não estava no programa os emergentes emergirem. Os emergentes emergiram justamente porque houve uma virada inesperada. E no programa, como nós não estávamos no programa, mas emergimos, há uma curiosidade enorme para saber quem são esses que entraram na cena, porque ninguém sabe nada a respeito do país, né? Ninguém, quer dizer, internacionalmente falando, né? Os países não conhecem essa gente. Então, como que eles emergiram? Quem são eles que a gente nunca ouviu falar deles e de repente eles estão na cena, né? Porque os outros já eram conhecidos da cena. A Índia já era conhecida na cena por causa da sua cultura trimilenar. A China, idem. A Rússia já era conhecida por causa de tudo que aconteceu na Rússia, que eu não preciso nem lembrar aqui. E, de certo modo, a África do Sul, que é o menorzinho desse processo dos BRICS, é um país que, de certo modo, já estava na cena com toda a questão do apartheid, com toda a questão Mandela e, de certo modo, a transformação que estava acontecendo e que era conhecida do mundo inteiro. Então, de certo modo, o país que era menos conhecido desses BRICS era o Brasil, né? E os países outros querem fazer essas promoções de conhecer o Brasil para poder saber que cultura é essa que produziu essa gente que foi capaz de entrar na cena. E parece que nós não nos damos conta, mas eu acho que isso é uma questão importante, porque se nós emergimos na cena, e se a gente, portanto, está convocado para dizer a que veio, e não souber dizer a que veio, e a gente tem que se preparar para dizer a que veio, né, eu acho que a gente vai se dar mal. E a gente precisa se preparar para dizer que veio. Mas isso é o desafio da geração de vocês, e eu acho fantástico que essa questão está colocada hoje de uma maneira como ela nunca esteve na história brasileira. Porque na história brasileira inteira nós éramos subordinados, né? A gente tinha que dizer sim, senhor. E de repente a gente, não é que a gente já não diz sim, senhor, mas a gente pode começar a não dizer. A gente pode começar a desenhar uma chamada autonomia relativa, né? Jogando entre as forças que estão aparecendo na cena e as velhas forças que estão aparecendo na cena, ou seja, entrando no jogo geopolítico de uma maneira interessante. Para mim, o primeiro sinal de que isso começou a mudar, um sinal político de que isso começou a mudar, mas que eu acordei bem mais tarde do que o episódio que eu vou contar, né? Foi um episódio que eu li no jornal Der Spiegel. Eu vou citar um monte de jornal estrangeiro porque a imprensa brasileira é uma merda. Então, não dá para ler a imprensa brasileira. Não dá, simplesmente. A imprensa brasileira, a gente é desinformação e intox permanente. Se você quiser se desentender e desentender o contexto no que você está, você lê a imprensa brasileira. Eu não leio. Eu leio e digo sempre que eu leio o jornal, a edição eletrônica do jornal Financial Times, por uma razão muito simples, porque esse é o jornal dos super ricos. E para os super ricos, quem faz jornal para os super ricos, não precisa mentir como mente para a classe média. Tem que dizer para os super ricos o que está acontecendo no mundo, porque os super ricos precisam defender o dinheiro deles. E para eles poderem defender o dinheiro deles, eles precisam saber o que está acontecendo. Ou seja, eles têm que ter informação de primeiríssima qualidade. Então eu leio esse jornal para ficar sabendo, inclusive, o que está acontecendo no Brasil, como é que as coisas estão acontecendo aqui. Eu não preciso ler os jornais daqui, porque os jornais daqui só vão me desinformar e não me informar. E eu acho que essa nuance é interessante, porque justamente essa informação que eu li numa tradução do jornal Der Spiegel dizia o seguinte: a diplomacia alemã percebeu que alguma coisa tinha mudado com relação ao Brasil quando, em 2003, portanto no ano em que o Lula tomou posse, houve uma conferência dos 20, do G20, em Evian, na França. E estavam todos os chefes de Estado
nessa conferência, que não lembro mais a respeito de que assuntos eles iam tratar, mas estavam lá, inclusive o recém-chegado, que era o Lula. E dizia, estavam todos na sala quando entrou o presidente Bush na sala. E todos os governantes se levantaram, menos o Lula. Aí, estranhamento, né? O Lula não se levantou. E perguntaram para o Lula por que ele não tinha se levantado quando Bush levantou. Ele falou, porque eu também sou um chefe de Estado e quando eu entrei na sala, ninguém se levantou. A questão é interessante, eu acho, porque no jornal Der Spiegel, a informação era dada como foi nesse momento que a diplomacia alemã sacou e começou a monitorar, evidentemente, a partir dali, né, porque eles leem sinais, né? No jogo internacional geopolítico é tudo código, né? Saiu do padrão e alguma coisa aconteceu, e esse que aconteceu, se alguma coisa, foi essa resposta do Lula, o que significava já para a diplomacia alemã que o Brasil não estava mais alinhado, ou se alinhando do jeito que costumava se alinhar, alguma coisa estava acontecendo ali. Eu só descobri isso mais tarde, quando eu fui ver essa informação, e lamento não ter sabido disso. A imprensa tinha que ter anunciado isso, a imprensa brasileira, então tinha que ter contado isso para nós. Era importantíssimo saber isso. Isso é um fato político enorme, né? Mas eu garanto que não tem ninguém aqui nessa sala que tenha sabido disso. E isso era fundamental saber, porque se a gente soubesse isso, a gente começava a olhar o que o Itamaraty começou a fazer, né? E qual era a política que começou a ser implementada pelo Itamaraty. E qual era a política, a geopolítica que estava sendo implementada e que tipo de coerência ela tinha e o que ela tinha a ver com a entrada do Brasil na cena, né? Para a gente poder começar a entender o que estava acontecendo. Eu comecei a entender, na verdade, o que estava acontecendo, de certo modo, eu digo mais tarde do que 2003, porque num determinado momento, por uma razão de interesse sobre questões tecnológicas, o Ministério da Cultura e, sobretudo, o Gil me chamou e disse assim, nós vemos as coisas que você anda escrevendo sobre tecnologia e essas coisas nos interessam, porque nós temos uma política no Ministério da Cultura que tem a ver com o que você está escrevendo sobre informação digital e genética. Nos interessa isso no plano da cultura, porque a gente está querendo juntar diversidade cultural com cultura digital. E a gente está querendo fazer isso aonde a cultura não chega, né? São chamados pontos de cultura. A gente está querendo fazer isso, implantar uma política cultural para tentar justamente levantar o potencial de jovens que não têm acesso à cultura, para que eles tenham acesso ao mesmo tempo aos canais para mostrar a força dessa juventude, a força e a potência que pode existir mesmo numa população que tem uma cultura rica, mas que não é uma cultura letrada, mas que é uma cultura interessante, que tem um potencial, e para que eles possam ter esses canais e já entrem no mundo digital, ou seja, que eles entrem no contemporâneo, aliando a diferença que eles têm, ou seja, a diversidade cultural junto com a cultura digital. Então, me interessou, o Gil falou, me interessou o que você está escrevendo sobre, era um livro que chamava Politizar as Novas Tecnologias, esse livro que eu publiquei em 2003. E falou, me interessou esse livro, então eu gostaria que você viesse no Ministério conversar com a gente sobre isso e pudesse ajudar a gente. E eu fui. E aí eu comecei a entender que havia uma política cultural desenhada no Ministério da Cultura que eu não conseguia saber qual era lendo os jornais brasileiros, porque os jornais só me desinformavam sobre o que era essa política cultural. E eu mesmo tinha sido radicalmente contra os chamados pontos de cultura, porque desconhecendo o que eles efetivamente eram, eu tinha caído no conto de que era uma coisa populista, de que era uma bobagem, de que era não sei o que, eu na verdade não sabia. Quando eu fui ver de perto o que era, aí eu entendi sobretudo que havia uma estratégia de política cultural que estava em ressonância com a estratégia do Itamaraty, a estratégia geopolítica do Itamaraty. E a estratégia geopolítica do Itamaraty era a seguinte:
tratava-se de construir um Brasil que emergiu e fortalecer esse Brasil que emergiu, diferentemente dos outros países ocidentais que emergiram pisando no pescoço dos outros, tratava-se de construir esse Brasil que emergiu em aliança e fortalecimento do potencial dos outros países da América do Sul. Ou seja, Itamaraty e, sobretudo, uma pessoa que se chama, um diplomata brilhante, que se chama Samuel Pinheiro Guimarães, tratava-se de construir uma aliança na qual o Brasil, porque a hipótese era, o Brasil só pode crescer não para ser potência, porque sabemos que não temos condição de ser potência mundial, mas o Brasil só pode crescer e se tornar respeitado na cena se ele estiver junto com ele a América do Sul. Junto com ele quer dizer, não explorando esses países, mas ajudando esses países a criar um arco de forças que permita que a América do Sul fale como um bloco e que permita que a América do Sul possa tratar tanto com as potências ocidentais, as velhas potências ocidentais, que ainda estão na cena, dando cartas, inclusive, por causa do, digamos, da herança que tiveram e porque detêm vários organismos multilaterais na mão, mas não só com elas, mas com as novas potências emergentes, para que as novas potências, sobretudo China, né, não façam conosco o que as potências ocidentais fizeram, ou seja, havia uma estratégia anti-neocolonial, e para poder ser anti-neocolonial, para adquirir um estatuto de autonomia relativa, seria preciso justamente que a região como um todo estivesse fortalecida e tivesse um arco de colaboração econômica, social, política, no entendimento, que na verdade é inédito na história do Brasil, porque, como se sabe, toda a América do Sul espanhola, nós sempre vivemos de costas para ela. Nós sempre vivemos voltados para a América do Norte e para a Europa, mas de costas para os nossos vizinhos do Sul. E a política justamente que estava sendo preconizada, e eu acho que continua sendo implementada, era de tentar construir essa aliança regional, não para se tornar uma potência, porque se sabe que para poder se tornar uma potência é preciso alguma coisa que nós não temos ainda, ou seja, uma alta tecnologia, um desenvolvimento tecnológico de ponta. Nós não temos isso, né? Não temos e temos uma dificuldade enorme para ter isso. E não é por uma questão do Estado brasileiro, nem por causa da Universidade brasileira, que fez o esforço desde os anos 70, desde inclusive do tempo da ditadura, para poder, e depois muito mais ainda, através da criação do CNPq, FINEP, através de CAPES, através de programas de bolsa, através de implantação de programas de doutorado, mestrado e doutorado e pós-doutorado, etc. Através de todos esses programas, a universidade fez o esforço para criar tecnologia e para promover o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Ela fez o esforço, o Estado fez o esforço, mas o privado não acompanhou. A indústria não acompanhou, porque a indústria não estava interessada em desenvolver e não está interessada em desenvolver tecnologia. Então, acontece que você pode ter gente qualificada e você pode ter potencial tecnológico forte, mas você não tem desenvolvimento tecnológico porque essa pesquisa, em geral, não encontra uma escala industrial para poder se transformar em inovação. E por que razão que a indústria não está interessada? Porque existe uma política, existia e ainda existe uma política de juros altos, os juros mais altos do mundo, que fazem com que se você tem um dinheiro, em vez de você fazer o capitalismo de risco e arriscar a desenvolver novas tecnologias, a implementar novas tecnologias, você prefere botar aplicar na ciranda financeira e ganhar uma grana sem fazer nada, ou seja, capitalismo chamado capitalismo rentista. Então, nós não temos esses desenvolvimentos tecnológicos. Enquanto a gente não tiver desenvolvimento tecnológico, a gente não vai ser potência, mas a gente pode, pelo menos, ter uma autonomia relativa se a gente souber navegar entre as potências.
essa questão me pareceu, parece interessante, né, do Itamaraty e, ao mesmo tempo, desse braço dessa política do ponto de vista cultural. E, sobretudo, do ponto de vista cultural, eu acho que não só a universidade teria muito mais a fazer do que faz, mas, sobretudo, promover essa discussão, né? Promover intensamente essa discussão e conhecer essas experiências e saber, inclusive, quando as experiências regridem, etc., e reforçar a retomada dessas experiências, etc. Eu acho que é preciso discutir isso. E eu acho que nesse terreno existe um papel interessantíssimo para a juventude, que não deve esperar, me parece, da minha geração de intelectuais, pelo menos, não deve esperar um sinal dessa geração. A geração mais nova tem que tomar na mão essa discussão dessa relação entre diversidade cultural brasileira, a nossa inserção na cultura latino-americana, na cultura sul-americana, o que implica, inclusive, digamos, na diversidade étnica que existe, não só dentro do Brasil, mas na América Latina. E a gente devia saber levar a sério essa relação entre diversidade cultural e a questão da cultura digital. Eu acho que, de certo modo, o desenho disso, que parece que fica meio escondido, ou confuso, ou não nítido na cena, impede que as pessoas se deem conta que o grande confronto que a gente está vivendo no Brasil hoje é entre as forças do neoliberalismo, que é incrível, porque a força ideológica disso é uma coisa fantástica, e sofreram, como eu disse, eles implodiram, os mercados derreteram por dentro em 2008, e no entanto, eles estão aí. E no entanto, os países centrais que estão devendo o rabo continuam presentes na cena como se aquilo não tivesse acontecido. A política neoliberal faliu e, ao mesmo tempo, ela se apresenta numa espécie fantástica, uma coisa paradoxal e fantástica, ela se apresenta como se não tivesse ruído, né? E funciona porque todo mundo acredita nisso. Então, acredita numa espécie de alguma coisa que ruiu e que, no entanto, está tentando se reerguer, e pode ser até que consiga se reerguer, porque está se dando tempo para isso, porque todo mundo que devia ver que o rei está nu, não vê que o rei está nu. Internamente no Brasil, o conflito entre esse desenho de uma autonomia relativa, né, de consideração do Brasil dentro dessa nova configuração geopolítica, e a tentativa de voltar para trás, a tentativa de restabelecer o domínio do neoliberalismo através de forças reacionárias, esse conflito aparece da maneira mais pobre possível e não é quase discutido na dimensão em que ele existe, que é essa dimensão entre, digamos, esse grande conflito entre o retorno ao neoliberalismo com o mercado dizendo tudo o que deve fazer, e as receitas, inclusive, que já faliram, né? Mas o retorno a essas receitas, e por outro lado, e a minagem, justamente a tentativa de minar essa construção dessa autonomia relativa, avacalhando ou considerando como sempre uma coisa de cucarate, uma coisa menor, uma coisa atrasada, uma coisa arcaica, etc. Esse desenho dessa nova política do Brasil para a América do Sul. Eu acho que existe essa luta surda no plano econômico, a gente assiste isso diariamente, né, entre essas forças. No plano político ela também aparece assim, e evidentemente, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que existe uma situação maniqueísta em que existem uns do lado, outros do outro, o Estado do lado e o mercado do outro, porque inclusive esse conflito atravessa o próprio aparelho do Estado, atravessa o próprio Itamaraty, atravessa o próprio terreno da cultura. A gente viu a gestão Ana de Holanda desfazendo tudo aquilo que o Ju e o Chico e o Gil tinham feito durante os 8 anos do Lula, começou a desmontar os pontos de cultura, etc. Né? Então, existe essa luta constante, né? E eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo. Né? Eu acho que também existe um ponto que é muito interessante, que também é muito pouco discutido dentro desse processo, é o próprio conceito de desenvolvimento que seria bom para nós. Né?
vocês vão dizer, ah, não existe a questão do desenvolvimento sustentável da Marina Silva, etc. Sim, eu acho interessante, etc., mas eu acho fraco do ponto de vista teórico aquilo que é levantado ali, né? E, de certa maneira, eu acho que a discussão de fundo sobre o sentido do desenvolvimento brasileiro, que expressaria esse conflito e explicitaria esse conflito, se dá de um modo muito raso, né? Porque no fundo dessa discussão mesmo existe um dilema entre se o Brasil continua sendo um país produtor de commodities, inclusive emergido graças em parte à própria exportação de commodities para a China, né, e para o Oriente em geral. Se a gente continua sendo país produtor e exportador de commodities e o modelo de desenvolvimento baseado, fundamentado nesta opção, ou se a gente começa a trabalhar justamente em direção de uma sociedade de conhecimento na qual a questão da cultura é fundamental. Por que eu digo que a questão da cultura é fundamental? Porque essa aliança diversidade cultural com cultura digital pode fazer a nossa diferença, pode mostrar a nossa singularidade. Pode mostrar, inclusive, que, de certa maneira, nós temos um potencial para trabalhar com as tecnologias diferente de outros povos. Nos anos 80, quando eu estava começando a trabalhar aqui na PUC, em 82, um psicanalista francês muito importante chamado Félix Guattari veio aqui para o Brasil, fez palestra aqui nessa sala, mas foi nessa sala, na sala maior lá de cima. Ele era uma pessoa que escreveu um livro em 2 tomos muito interessante, com um filósofo chamado Gilles Deleuze, chamado Capitalismo e Esquizofrenia. Capitalismo e Esquizofrenia 1 e Capitalismo e Esquizofrenia 2. Esse era o subtítulo do livro O Antiédipo, que era o Capitalismo e Esquizofrenia 1, e Mil Platôs, que era o Capitalismo e Esquizofrenia 2. Ele veio aqui logo depois da publicação do Mil Platôs e viu um filme sobre o candomblé. Ele viu um filme sobre o candomblé e, quando acabou o filme, no filme tinha uma pombagira com aquele rosto com aquelas pintadas de pombagira, com a roupa do candomblé de pombagira, dançando daquela maneira maravilhosa, sabe dançar. E ele viu aquilo primeiro, ficou espantadíssimo com a beleza daquilo, falou, mas parece Picasso, o que é isso, que loucura, essa mulher com essa máscara pintada facial, interessantíssimo, não sei o que. E quando acabou, ele diz, olha, tem uma coisa aqui no Brasil que eu acho muito interessante. O Guattari sempre fazia assim, para tomar o pulso do que estava acontecendo no mundo, ele saía da França todo ano, ano sim, ano não. Ano sim ele ia para o Japão, ano não ele ia para um outro país, o Brasil, um outro país. Ele ia para um outro país, do terceiro mundo, etc. Porque ele queria sentir justamente as tensões, isso antes de se falar em globalização. Né? Ele queria sentir como é que estava rolando, né, o contemporâneo nos diferentes contextos, né, nas diferentes regiões do mundo, e como é que se dava, sobretudo, a relação entre tecnologia e cultura. Ele falou, o que eu acho fantástico nessa Filha de Santo, né, é que ela está dentro do candomblé, que é uma cultura absolutamente tradicional, e a hora que acabar o culto do candomblé, ela vai sair daqui, vai pegar o seu Walkman, botar o seu jeans, e vai sair daqui como, digamos, a figura mais moderna do mundo. E ela pode aliar o tradicional com o moderno de uma maneira que é inconcebível para um europeu. É inconcebível. Porque na cabeça do europeu você só pode estar no lance do Walkman se você já deixou para trás tudo aquilo que foi tradicional, se você já rompeu com tudo aquilo que foi tradicional. Ora, aqui no Brasil, o que é interessante é a gente ver a articulação positiva que é possível fazer entre aquilo que é considerado, inclusive, arcaico, mas que é considerado arcaico só de um ponto de vista moderno, mas não contemporâneo, né? Só pode considerar se romper com o tradicional. Acontece que depois da virada cibernética, ou seja, depois de 1970, ou seja, do ponto de vista contemporâneo, o moderno é tão arcaico,
quanto o tradicional. Portanto, a fronteira entre tradicional e moderno acabou. Porque do ponto de vista cibernético, do ponto de vista, digamos, da cultura cyber e do mundo da era da informação, deste ponto de vista, o moderno é tão antigo, porque já faz parte de outra configuração. E tudo isso vai ser reconfigurado e tudo isso vai ser trabalhado de uma outra maneira, tanto moderno quanto tradicional. Portanto, não faz mais sentido continuar achando que para ser contemporâneo é preciso deixar tudo que é tradicional de lado, ser inteiramente moderno, como os ocidentais foram. E o que é interessante no Brasil é justamente a possibilidade dessa articulação que permite respostas outras, inclusive para a própria utilização da tecnologia. Aquilo ficou na minha cabeça trabalhando desde 82, e eu acho que, de certo modo, esse plano estratégico de cultura do Gil estava elaborando, digamos, em plano do ponto de vista nacional, isso que o Guattari estava dizendo em 82 a respeito daquilo que ele estava vendo acontecer, dessa leitura que ele estava fazendo da Pombagira. Eu acho que a gente deve começar a pensar um pouco sobre essa questão, né, porque se a gente considerar, sobretudo, que informação, a definição, uma das definições que eu gosto muito de informação, é que informação é a diferença que faz a diferença. Se informação é a diferença que faz a diferença, a singularidade nossa é a nossa diferença. Se a gente trabalhar a nossa singularidade, uma questão filosófica, no meu entender, fundamental para nós. Eu acho que o Oswald de Andrade lançou a questão fundamental para nós, para a nossa questão, que não é uma questão de identidade, no meu entender, que é to be or not to be, that's the question. Quando ele fala isso na linguagem shakespeariana, no dilema hamletiano do ser ou não ser, mas ao mesmo tempo ele incorpora esse dilema hamletiano, shakespeariano, que é um dilema marca, que segue a cultura do Ocidente, desde que isso foi escrito pelo Shakespeare nos anos dos 1500, que é o tempo da descoberta do Brasil, até hoje. Essa questão hamletiana é fundamental para os europeus. Basta a gente ver, por exemplo, ler o texto do Rainer Müller, Hamlet, Máquina, para saber quando tudo muda com relação à era da cibernética e a era da informação, e o paradigma muda completamente, e o Hamlet vai ser o Hamlet Máquina. Portanto, essa questão do Hamlet continua, mas agora o Hamlet ele tem que lidar, o Hamlet é humano-máquina ao mesmo tempo. Então tem essa questão lá. E nós temos essa nossa aqui, que é a nossa questão to be or not to be. Se a gente parar para pensar 2 minutos, e não dá para parar para pensar 2 minutos, porque tem que pensar o tempo inteiro, eu acho, nessa questão, sobre esse to be or not to be, a gente vai ver que a nossa dificuldade em ser brasileiro está ligada ao modo como a gente lida com os índios. E o modo como a gente lida com os índios é no registro daquilo que o antropólogo Gregory Bateson chamou double bind. Double bind é o seguinte, é uma dupla injunção. Você diz para a criança, faça isto, mas o tom que você está dizendo para ela, você está dizendo não faça isso. Quando você diz faça. Você está dizendo uma coisa e está dizendo o contrário daquilo que você diz. Então a criança fica no chamado double bind, porque se ela responder fazendo, ela está errada. Se ela responder não fazendo, ela também está errada. Então ela fica numa situação do chamado no man's land, né? Ela fica numa situação sem chão, porque ao dizer isto, ao decidir por isto, ela está errada, e ao decidir por aquilo, ela também está. A nossa relação com os índios, até hoje, de 1500 até hoje, que não mudou, é um double bind. Por quê? Porque a gente diz para os índios assim, para vocês serem brasileiros, vocês têm que deixar de ser índios. E ao mesmo tempo a gente diz para eles, para vocês serem índios,
vocês estão recusando ser brasileiros. Então a gente coloca eles numa situação em que eles são os da terra, mas ao mesmo tempo a gente nega o chão para eles, porque a gente diz para eles, ao mesmo tempo, vocês têm que ser índios, e quando eles se aculturam, a gente diz, que índio de merda que você é, porque você não é mais índio, você é brasileiro, então você vai ocupar o último degrau da escala social, o degrau dos miseráveis, né? O pior de todos. O pior do pior lugar é o do índio aculturado. Esse é o lugar que você vai ocupar quando você deixa de ser índio. Agora, quando você não deixa de ser índio, aí a gente diz para eles, pô, mas também você não é brasileiro, então o que você quer? Você tem que se ferrar mesmo, porque nós estamos no Brasil, você tem que se ferrar, porque você não quer ser brasileiro. Então, Tupi ou not Tupi espelha esse double bind do outro lado, que é o modo como a gente lida com os índios. Eu acho, e estou absolutamente convencido disso, eu acho que nós não vamos saber lidar com a nossa positividade de brasileiros enquanto a gente não botar essa questão na mesa para valer. A gente botar, primeiro, a questão do genocídio indígena na mesa, que é praticado até hoje. Genocídio não só de população, quer dizer, morte física, mas também de toda o não reconhecimento pela riqueza cultural que representam os conhecimentos mais do que milenares de sociedades que são quase 300 diferentes no Brasil, com quase 300 línguas diferentes. Só o tesouro linguístico que isso significa é uma coisa, né? E a gente dá de barato que a gente pode jogar fora essa riqueza. A gente pode literalmente jogar fora, até quando joga fora, até melhor, porque assim liberta a gente desses porcarias, desses caras que só estão, esses atrasados que só estão atrapalhando a gente. Mas a ignorância é nossa, que a gente não sabe a riqueza daquilo, não sabe o que é aquilo, não sabe o que eles desenvolveram, porque outra estupidez nossa, a gente acha que só nós, quando eu falo nós, é nós identificados como ocidentais, nos desenvolvemos, né? Os índios, porque eles não desenvolveram esta tecnologia que a gente desenvolveu, eles ficaram na idade da pedra e eles não desenvolveram nada, eles não ficaram pensando, porque eles não são gente, né? Eles não pensaram nada, eles usaram a inteligência deles para nada, né? Será que eles usaram a inteligência para alguma coisa? Quando a gente começa a chegar perto, um pouco mais, eu tive a sorte de poder chegar perto durante um período recente sobre o xamanismo Yanomami, eu comecei a ver o grau de sofisticação e de complexidade que tinha ali e o modo como os caras trabalham com o mundo virtual, que segura o lance da alta tecnologia em termos de complexidade. Segura o lance, né? Quando eu digo segura o lance é porque a gente eu fiz durante 4 anos, trabalhei numa ópera transcultural sobre a Amazônia com europeus, brasileiros e xamãs Yanomami, e a gente levou xamãs Yanomami para conhecer o ZKM, que é o mais alto centro de arte, porque eles estavam falando que não era brincadeira, não, que eles estavam falando que a gente considera que eles são uns bocós, mas os bocós somos nós, porque a gente está perdendo essa riqueza, até por egoísmo brasileiro, a gente devia preservar e reconhecer e cultivar essa riqueza, porque essa é uma riqueza do Brasil. Quer dizer, é uma riqueza que está no Brasil, mas não é do Brasil, porque o Brasil desconhece, salvo um nicho desse tamanho de antropólogos, né? O Brasil desconhece essa riqueza e na verdade, está desprezando essa riqueza, e se ela desaparecer, já até bom. Eu acho que a questão da gente saber quem a gente é afirmativamente, sem passar por essa história de essa identidade preta-porter que vendem para nós de quem a gente é Carlos Miranda, é Arara, é samba e samba, que eu acho que é uma coisa interessantíssima, não vou ficar falando disso, e futebol, mas tirando os clichês, etc., a questão da nossa singularidade passa por uma relação, e saber quem é brasileiro passa por uma relação positiva com a terra, eu acho, e por outro lado, com os povos da terra, porque se a gente não, para a gente poder se religar nessa terra, a gente vai ter que ter uma relação positiva, e aí acho que a gente deixa de ter o dilema Tupi or not Tupi para ser Tupi and not Tupi. Tupi and not Tupi significa que a gente pode ser e não
trabalhar nessa exclusão de que a gente é ou isso ou aquilo, e de que a gente só pode viver dentro dessa polaridade, ou isto ou aquilo. A gente tem que aprender a substituir o ou pelo e. Basicamente é isso. Obrigado. Bem, nós agradecemos, vamos já abrir a palavra, né? A palavra do Lainer, que já foi um exemplo de diversidade cultural e de, principalmente, perspicácia para elaborar pensamento e articulações que nos ajudam a pensar e articular. Eu vou abrir a palavra para os que quiserem levar adiante a conversa, o debate. Eu só pediria que quem quiser falar usasse o microfone, porque está sendo devidamente gravado e registrado. Certo? E é isso? Está funcionando? Olha, se não, usa esse. Usa esse. Mais nada, obrigada. Alô? Oi. Obrigada. Fantástica exposição. Eu só queria fazer uma pergunta no calor aí do final da sua exposição, porque um conflito que me chamou muito a atenção, porque você relatou duas situações paradoxais. Uma, a história e a observação da pombagira, que é um exemplo explícito dessa aceitação cultural, né? Dessa aceitação da origem. E o exemplo final, que é o exemplo do índio, que é um exemplo cabal de não aceitação da origem. Então, assim, tem uma esquizofrenia aí no nosso comportamento, que é uma coisa assustadora, porque como lidar com isso? Porque, por um lado, nós queremos. O caso da pombagira é um exemplo disso. Por outro lado, nós temos pavor disso, nós temos medo, e os índios são uma prova disso. Quer dizer, você deu os dois extremos numa mesma sociedade. Como é que faz? Eu acho a pergunta não só procedente, mas é o fundo da questão. Né? Você falou, nós temos uma questão esquizofrênica. Né? Eu tinha falado do meu bairro, etc. Mas você pegou bem. De um lado, existe uma relação positiva com isso, e do outro lado existe uma relação negativa. O fato da gente poder perceber essas duas relações e o fato de que existem parcelas da população que trabalham positivamente isso e outras parcelas que não trabalham bem com isso, eu acho que a gente já poderia começar a acabar. Quais são as parcelas que lidam bem com essa diversidade e com essas situações impossíveis, inclusive dando a volta por cima, né? Ou seja, transformando o negativo em positivo, e quais as populações que se agarram no negativo, né? As parcelas da população que se agarram no negativo e que trabalham o tempo inteiro com, digamos, aquilo que o Deleuze chama o regime da falta. Nós não podemos ser, porque falta, para a gente poder ser, falta alguma coisa. Falta chegar lá, justamente. Né? Então a gente nunca pode chegar lá. Certo? E a gente não pode chegar porque justamente o regime da falta está sempre faltando alguma coisa para a gente chegar lá. A relação positiva é que você parte do que você tem, que é o que eu acho que é o exemplo do que o Guattari falava. É fantástico, aquilo que parecia que não podia aliar, estabelecer aliança, aliou. E deu certo, e eu estou vendo que dá certo. Por que aqui dá certo e ali há o pressuposto de que não vai dar? Porque o pressuposto de que não vai dar é que falta alguma coisa para poder dar certo.
Olha, acho que está funcionando. Conforme esperado, foi uma palestra muito instigante. Gosto do seu trabalho desde que vi a sua introdução ao discurso da servidão voluntária, né, nesses anos 80, né, anos 80, e procuro acompanhar a continuidade. E sobre essa questão, emendando na questão mesmo, né, estive pensando ultimamente a diferença da cultura de origem afro e da cultura indígena, né, que a gente vai ter que buscar lá atrás, quando, por uma questão teológico-jurídica, o índio não pôde mais ser escravizado. Então ele se inventou essa história que ele não se prestava à escravização, que ele era preguiçoso. Na verdade, ele não podia mais ser escravizado, porque, né, com o entendimento de que ele tinha alma, chegado ao entendimento de que ele tinha alma, né, considerando o direito das gentes da época, como ele já estava aqui, né, foi reconhecido teológico e juridicamente que a terra foi ocupada pelos colonizadores. Então, não havia fundamento legítimo, não é, de escravização de alguém contra quem se moveu uma guerra injusta, uma guerra de ocupação. Os africanos eram comprados a escravos. Esse é o lance. Aí podia por isso. E aí também vem toda uma outra questão de reforçar, não é, pela cor da pele, a descendência, camita, bom, a ideologia toda. Então eu fico pensando se não tem a ver. Quer dizer, com esta maior aceitação por nós, não é? Até porque, afinal de contas, a cultura afro veio para a cidade, entrou na cidade, urbanizou-se. E a indígena permaneceu silvícola, selva, né? O selvagem, né? Bom, e aí então, esse final em que você articula, né, essa cultura atual nossa, digital, com o xamanismo, né? Isso aí é muito importante a gente pensar, porque a cultura digital, ainda agora à tarde a gente discutia isso no seminário do Norval Baitel, né, que acabou de chegar da Europa. Um grande feito que a gente precisa aproveitar, que é trazer o arquivo Flusser, Vilém Flusser para cá, porque o Vilém é alguém que eu acho que tem muito a nos ajudar nessa discussão. O livro Fenomenologia do Brasileiro, escrito por ele, eu acho que deve fazer parte desse diálogo, e é o pioneiro mundial do pensamento da mídia. E lá a gente vê, quer dizer, uma aproximação com a Aby Warburg, que essa nova mídia, ela é alquímica, ela é mágica. Então não é por acaso que o xamanismo, não é, que já trabalha o virtual de um outro modo há milênios, agora se adapta e se casa muito bem com nossa cultura digital, que por meios tecnológicos, eu diria, outros, está chegando onde eles, por meios tecnológicos alucinógenos, já está. Era uma reflexão para a sua consideração. Eu gostei muito da intervenção, porque eu concordo com a questão do trazer o arquivo Flusser para São Paulo, para o Brasil, para a PUC, né? E eu acho que é um pensamento que pode ajudar a gente, porque justamente é alguém que conhece bem o Brasil, conhece bem essa virada, e conhece bem o modo como o Brasil, ou pelo menos um certo tipo de disponibilidade mental brasileira, pode se articular nessa virada, né? Houve há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, houve uma exposição no ZKM, que é esse grande centro de arte e tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha,
uma exposição, eles costumam fazer nesse centro, tem uma parte que é museu de arte e tecnologia, importante e tal, tem uma escola de mídia e arte e tecnologia, tem projetos, etc. E tem uma parte que é eles costumam fazer exposições de filósofos que estão pensando essa virada. Então, eles fazem exposições, por exemplo, uma exposição Paul Virilio. E aí eles fazem uma exposição sobre esse pensamento, como é que é esse pensamento, como é que esse pensamento se elabora, etc. e tal. E as produções do Virilio, não só livros, mas projetos, ele também foi arquiteto, pintor, então tem pintura do Virilio, etc. Eles fazem exposições desse tipo. E eu passei por lá e estava tendo uma exposição Max Benz, que também é um grande teórico dessa virada e da questão da informação e da criação, né, sobretudo depois da virada. E me espantei muito, porque nessa exposição Max Benz tinha uma sala Brasil. O Max Benz tinha vivido no Brasil e ele tinha escrito, que eu não sabia, né, eu brasileiro, tinha escrito no livro dele que quem sacou a virada informacional do ponto de vista artístico antes de existir arte e tecnologia tinha sido Jacques Clark, tinha sido o pessoal todo neoconcreto, os irmãos Campos, etc. E aí tinha, nessa sala, na sala Max Benz, tinha toda uma articulação entre o pensamento do Max Benz, que depois se desdobrava na exposição com todos os outros segmentos, etc. Tinha uma articulação essa que colocava o Brasil como pioneiro. Bom, eu vendo isso, o que eu pensei? Essa exposição precisa absolutamente ir para o Brasil, porque ela é deste tamanho, os caras estavam interessados em mandar essa exposição para cá, ela nem era cara para mandar, e seria interessantíssimo que os brasileiros descobrissem, dentro dessa perspectiva de que a gente tem coisas, singularidades que são interessantes e que precisam, potenciais que precisam ser desenvolvidos, etc. Estava dito lá por um dos pioneiros e estava mostrado, e estava demonstrado, e estava articulado, etc. E é uma coisa que a gente não conhece. Eu que sou do ramo, não conhecia. E é uma coisa que eu não consegui, nenhuma instituição que estivesse interessada em trazer a exposição Max Benz que quisesse sequer me ouvir a respeito disso. Esse eu acho que é o problema da miséria mental, quando você tem uma riqueza e ao mesmo tempo você não pode atualizar o potencial dessa riqueza, porque você tem uma miséria mental que impede você de sair dessa visão estreita e fazer as coisas que estão à mão para fazer, que já estão aí para fazer, de certo modo. A segunda parte da sua intervenção, bom, era um comentário, né, não era uma pergunta, né, mas eu concordo com você. Eu acho que uma das coisas que eu estou aprendendo, por exemplo, nesse caso da questão do xamanismo, a gente fez um filme sobre o xamanismo, tentando trabalhar justamente as diferenças entre o dispositivo audiovisual Yanomami, dos xamãs, e o dispositivo audiovisual que a gente usa para fazer filme, né? As relações que podem ser, como é que a gente pode estabelecer um diálogo entre esses dois dispositivos, né? Porque é claro que eles têm um dispositivo de produção de imagens e sons que é muito diferente do nosso, muito diferente, né? E o interessante é, não só que eles possam continuar desenvolvendo esse dispositivo, que eu acho absolutamente fundamental e que é baseado justamente nessa espécie de expansão mental através de alucinógenos, mas de uma ingestão absolutamente sofisticada dos alucinógenos, e não desse modo que a gente toma alucinógeno e fica chapado, assim, fica tudo caindo na sua cabeça e você não consegue fazer nada com aquilo, né? Ele nem sabe que eu estou aplicando. Exatamente. Bom, enfim, é isso. Alguém mais? Sim. Boa noite. Parabéns aí pela exposição. Eu queria sair um pouco do lado do índio aqui, eu vou para o lado financeiro. O senhor começou a palestra falando sobre o financista, né?
O Brasil, depois do Plano Real, né, que introduziu essa estabilidade, isso foi de alguma forma, criou essa visibilidade para o mundo vir aqui, entrar e começar a investir, e a ponto de chegar o Lula sentar numa reunião e falou: não vou levantar porque eu sou igual a você, e acabou, criei essa visibilidade, né? Agora, eu queria saber o que o senhor pensa a respeito. O Brasil, de fato, criou essa visibilidade, mas de um ponto de vista financeiro, que continua sendo pouquíssimo distribuído, né? Então, assim, nós somos o 7º país do mundo do ponto de vista, um númerozinho lá, né? Mas, assim, eu assisto o jornal, todo mundo morrendo na fila do hospital, a educação continua sendo horrível, segurança péssima. Então, assim, eu como brasileiro me pergunto, né, qual a importância desse número 7 lá na frente, lá no ranking, se a gente internamente continua um horror, né? Olha, eu acho que de certo modo a gente continua e não continua um horror. A gente não continua um horror, mas isso é reconhecido internacionalmente na medida em que de 2003 para cá foram mais de 25 milhões de brasileiros que entraram, passaram a fazer parte do país, que era aquele pedaço que era os chamados hopeless, né? Para esses não tem saída. O problema do Brasil, que eu acho que era a mentalidade neoliberal até então, vigente, o problema era como é que a gente vai poder se desenvolver se a gente tem que carregar essa carga, que era essa população que não podia entrar. O que eu acho, eu não pertenço ao PT, mas eu acho que aconteceu alguma coisa importante no Brasil, de lá para cá, depois da entrada do Lula, que foi o seguinte: a entrada de 25 a 30 milhões de brasileiros que passaram a existir dentro da sociedade, que eram pessoas que estavam excluídas, que estavam do lado de fora, e que eram, portanto, apenas aquilo que na teoria econômica ou na teoria sociológica se chama sujeitos monetários sem dinheiro. O sujeito monetário sem dinheiro é um oxímoro, como se diz, né? Quer dizer, é impossível. Ele é sujeito monetário, mas para ser sujeito monetário precisa ter dinheiro, mas é de novo um double bind, né? Ele precisa ter dinheiro para ser sujeito monetário, mas ele é sujeito monetário sem dinheiro, então ele é e não é e não pode ser, né? Isso é a questão da exclusão dentro da economia, a exclusão absoluta, quer dizer, você não tem existência, né? Então, essas pessoas que entraram no mercado e que entraram na sociedade também, porque passaram a ter minimamente alguma coisa, e já fez essa mudança. Você imagina se tivesse distribuição de renda, o que poderia ser, né? Porque se, fazendo uma pequeníssima mudança, uma pequena mudança, mas importantíssima, que incluiu quase 30 milhões de pessoas, você imagina se tivesse uma distribuição de renda efetiva no Brasil. Isso, ao mesmo tempo, dá o grau da dificuldade de fazer a distribuição de renda, porque o Brasil é um dos países mais injustos, né? Então, você tem aí um problema que de certo modo, já foi mostrado que, já foi provado, e isso é o que é interessante. Se o Lula hoje é convidado para escrever uma coluna no New York Times, não é por causa de... Por que será que o New York Times convidou o Lula para escrever uma coluna no New York Times? Eu acho que é porque há um reconhecimento internacional de que alguma coisa que aconteceu forte no Brasil, e nessa coisa forte que aconteceu, foi a inclusão, foi ter provado internacionalmente que era possível uma população excluída começar a fazer parte, e que havia uma possibilidade política de fazer isso. Havia essa possibilidade política. Então nós começamos um processo que, na verdade, eu acho que tem que ser aprofundado, evidentemente, e aí justamente a questão, o pega para capar do neoliberalismo do Brasil com esse desenho desse modelo de autonomia relativa. Na questão de fundo está, evidentemente, também essa questão de uma repartição mais igualitária da renda. Por que eu acredito nisso? Porque eu acho que se diminuindo tão pouco a assimetria, foi possível fazer isso,
e já foi possível fazer essa mudança tão importante, imagina se você fizer mesmo alguma coisa e se você der gás para essa energia, porque o Brasil é um país jovem, né? É um país de população jovem, que tem um gás fenomenal, né? Mas as oportunidades são poucas, de certo modo, né? Imagina se você abre os canais de possibilidade para essa população com esse gás, né? E se você qualifica essas pessoas do ponto de vista da informática, por exemplo, para que elas, inclusive, possam aprender com e na internet, né? Já que elas não têm acesso a outros meios de boa escola, etc., que elas possam descobrir sozinhas, por exemplo, através de uma qualificação de internet, né? Eu acho uma coisa fantástica que pode acontecer, né? E essa coisa fantástica, hoje, por coincidência, eu estava lendo uma coisa, eu até traduzi um pedacinho, que eu faço questão de ler para vocês, e eu vou ler justamente na resposta da sua pergunta, que é uma questão otimista também, né? Eu recebi de um orientando um link de uma conversa secreta em 2011 entre o Julian Assange, do Wikileaks, e o presidente da Google. Em 2011, quando estava ainda rolando o processo e o Assange não estava ainda na Embaixada do Equador, ele estava na casa de campo de um milionário inglês simpatizante do Wikileaks, que estava protegendo ele, etc. Ele estava escondido nessa casa. O presidente da Google pediu a ele uma entrevista, porque ele estava escrevendo um livro que vai sair agora em maio, sobre o que é a tecnologia, o que a tecnologia está mudando na vida de todo mundo nos próximos 10 anos. O que são os próximos 10 anos, na verdade, né? E ele queria falar com Assange. Então Assange concordou em dar uma entrevista para ele, e eu recebi essa conversa, que foi assistida por mais 4 pessoas. 4 pessoas que eram assim, uma pessoa do Council of Foreign Relations dos Estados Unidos, que pegou um avião em Nova York para ir assistir a conversa dos dois. Eram pessoas desse nível, que ficavam assistindo a conversa entre os dois. E a conversa começa a rolar, e é absolutamente fascinante, e numa certa altura, o Assange fala uma coisa, eu vou ler um pedacinho aqui, sobre o que ele fala, sobre o que ele acha que é a coisa mais otimista que está acontecendo. Isso é a palavra dele, a coisa mais otimista que está acontecendo. Ele diz o seguinte: a radicalização da juventude educada pela internet. As pessoas que estão recebendo seus valores da internet. E então, na medida em que descobrem que esses valores são compatíveis, ecoam de volta. A base da argumentação dele, e a base da argumentação do Wikileaks, é: conhecimento que é produzido não pode ser apropriado, tem que circular. O conhecimento tem que ser difundido para todo mundo. O combate do Wikileaks é: toda vez que um fluxo de informação for censurado ou uma tentativa de apagar essa informação, o Wikileaks vai lá combater, divulgando e abrindo o canal. Essa é a questão. Agora, ele diz, o eco, né? Ele diz, então, as pessoas que estão recebendo seus valores da internet, e então, na medida em que descobrem que eles são compatíveis, ecoam de volta. Agora o eco de volta é tão forte que ele afunda, que ele afoga os princípios anteriores, completamente. O pessoal com que lidei, a turma dos radicais dos anos 60, que ajudou a liberar a Grécia e de Salazar, quer dizer, Portugal, né? Eles estão dizendo que este momento do tempo é o mais parecido com o que aconteceu no período dos movimentos de libertação dos anos 60, que eles já viram. De todos os tempos de lá para cá, este é o momento mais parecido com o dos anos 60, libertário, que eles já viram. Esta é a educação política de gente técnica apolítica. É extraordinário, do mesmo jeito que os jovens. Aí o outro sujeito interrompe ele, pergunta e fala: apolítico?
Você quer dizer uma palavra, quer dizer, apolítico? Ele falou uma palavra. As pessoas estão passando, os jovens estão passando do apolítico para o político. É uma transição muito, muito interessante de se ver. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele considera que um dos desdobramentos interessantíssimos do desenvolvimento da internet é que, através a própria técnica está politizando as pessoas, os jovens. E de que maneira que ela está politizando? Através da aprendizagem, da utilização desta ferramenta que é o computador e das ferramentas que estão no computador, internet, software livre, etc., etc., todas essas ferramentas, ele diz, são essas ferramentas e essa interação homem-máquina que está hoje ensinando as pessoas e fazendo o apolítico passar a ser político. Ele diz, essa é a maior transformação que nós estamos vivendo. Eu acho isso absolutamente extraordinário. Extraordinário por quê? Porque não existe nenhum partido político que vai lá tentar enfiar alguma coisa na sua cabeça. Como é que você aprende a liberdade? Você aprende a liberdade acionando pela internet, ou sabendo trabalhar com os dados que a internet pode te dar e com o modo como você pode acessar a informação que não estão querendo te dar. Esse eu acho que é um ponto. Um ponto interessantíssimo, justamente, porque essa passagem do apolítico para o político se dá pela técnica, pela via da técnica. E aí eu lembro uma figura interessantíssima, que é o Richard Buckminster Fuller, um inventor americano, que descobriu, nos anos 20, descobriu que ele achava que a tecnologia era mais interessante que a política. E no seguinte sentido, ele dizia, e aí evidentemente começou a trabalhar com tecnologia, ele disse que era mais interessante que a política pelo seguinte, porque na política você tenta fazer a cabeça de alguém, você tenta mudar a cabeça de alguém. E na tecnologia, você não tenta mudar a cabeça de alguém. Você muda o ambiente de alguém e ele muda junto com o ambiente. Você não fica tentando enfiar alguma coisa na cabeça do outro. Você cria um ambiente no qual o outro também se transforma junto com esse ambiente. Então ele começou a considerar que a transformação das pessoas passava pela questão da tecnologia, mais do que pela questão da ideologia, justamente. Eu acho essa questão interessante e isso me lembrou por causa do Assange falando isso. E é preciso ver que para ele, digamos assim, e isso fica patente na conversa entre os dois, os caras ficam pasmos com o conhecimento filosófico que ele tem da filosofia libertária que existe dentro das arquiteturas, de informação. Como as arquiteturas podem ser libertárias e ao mesmo tempo como elas podem ser letais para a liberdade, ao mesmo tempo. É impressionante o conhecimento que esse cara tem desse universo e o desenvolvimento lógico que rola numa guerra, aí sim, uma guerra global dentro desse plano, sobre o controle ou o não controle dos fluxos de informação e de produção dessas arquiteturas. É impressionante. Por favor. Então, eu gostaria de ouvir de você, exatamente nessa linha de pensamento da tecnologia, uma ausência que eu senti, assim, que se associa, inclusive, a essa questão da renda e da distribuição. Você não acha que justamente a difusão dessas tecnologias de TI no Brasil, desde os anos 90, né, elas começam a ganhar força, no mundo e no Brasil, né, elas não têm um papel fundamental, né, nessa questão assim, do conceito meio do que seria uma produtividade sistêmica, vamos dizer assim, um conceito meio de economistas, né, mas falando como economista, né,
que eu vejo totalmente ausente na discussão. Quer dizer, a gente viveu uma revolução tecnológica, a difusão disso tudo, milhões de pessoas falando ao celular, fechando os negócios por celular. O trabalho de escritório se alterou profundamente, o que se produz hoje numa intensidade gigante, né? Assim, se trabalha muito mais, produzindo muito mais, com um padrão de resultado muito maior do que dos anos 70, 80. Então, assim, ao meu ver, essa difusão no Brasil, né, um país que estava represado, né, nesse campo, que conseguiu dar acesso às pessoas, as pessoas têm acesso ao computador, ao celular, e as empresas, principalmente, embutirem todos os seus sistemas de trabalho, seus modos e seus sistemas produtivos, as tecnologias de informação, não precisa nem falar de robótica avançada, eu digo a coisa mais comezinha, assim, os softwares, né, o Word, o Excel, a gestão de projetos feitas por computador. Quer dizer, ao meu ver, é isso que explica 90% dos ganhos de produtividade e dos ganhos de renda. Quer dizer, os mais ricos não deixaram de ser mais ricos. Aliás, é um processo dinâmico, eles continuam, não perderam não é uma fatia que eles abriram mão. Pelo contrário, quer dizer, as classes C e D que participam do processo econômico, que por esses aumentos de produtividade, ao meu ver, gigantes, que estão ausentes da discussão, ninguém fala disso, que explicam essa ascensão e a participação dessas pessoas no mercado de trabalho privado, né? Quem faz isso é o mercado, são as empresas, né? Às 5 da manhã, São Paulo está invadida por milhões de pessoas e já indo para os seus postos de trabalho amanhã. Assim, uma intensidade laboral gigante que a gente vive em todas as cidades. E isso é capitaneado pelo mercado, pelas empresas. Eu não vejo tanto o papel do Estado, né? Não quero entrar politizado, porque é um horror, mata qualquer intelecção do que está acontecendo. Né? O debate político, ele mata o entendimento, tal como está colocado atualmente. Então, essas questões assim, da difusão tecnológica, eu queria ouvir de você alguma coisa nessa direção. O que você acha disso? Se isso é explicativo dos fenômenos econômicos, né, distributivos que a gente vê. Desculpe, Lainer, antes do Lainer responder, como já estão saindo várias pessoas, tem uma pessoa que pediu a palavra, então o Lainer vai responder a essa questão. Nós vamos ouvir mais uma e vamos encerrar. Eu acho que mais que uma pergunta é um comentário que você fez, e eu concordo com você que mudou, muita coisa mudou de lá para cá, mas eu não concordo que é só da parte do mercado que isso aconteceu, né? Porque na minha fala, por exemplo, eu mencionei alguma coisa que vinha como uma política, inclusive que começou na ditadura, que era um reconhecimento da importância da tecnologia pelos militares, né? Você pode até discutir o conceito deles de tecnologia, até ser contra o conceito deles de tecnologia, mas eles tinham uma noção clara de que a tecnologia era importante na questão do desenvolvimento. E, de alguma maneira, eles tentaram uma política que não deu certo, mas eles tentaram uma política e tal, né? Eu acho que eu não pensaria a questão em termos de oposição Estado-mercado, nessa questão. Aliás, eu acho que no capitalismo nunca existe é uma falsa oposição Estado e mercado. Estado e mercado, o mercado não existe sem o Estado, e o Estado no capitalismo não existe sem o mercado. Então, é um chamado, como acho que o curso que chama de casal fatal, se não me engano, é uma espécie de casal fatal. Não tem, você não pode puxar um sem puxar o outro, né? E no caso, então, eu não vejo bem uma oposição, quem é que puxou essa dinâmica. Na minha exposição, eu disse que o empresariado brasileiro não arrisca e não investe, poderia investir muito mais, e poderia ousar muito mais. Mas ele não precisa ousar, então por que ele vai ousar? Se ele para ganhar dinheiro, o problema do empresário é ganhar dinheiro. Se ele pode ganhar num sistema rentista, por que ele vai arriscar com tecnologia, etc. Você compra, e é totalmente diferente de você desenvolver e você comprar.
né? Eu acho que a questão da produtividade mudou, a questão do trabalho mudou, etc., mas é uma questão enorme para a gente começar a discutir aqui e agora, né? Eu tenho a impressão que, enfim, vai na direção que você falou, concordo. Olha, então vamos fazer o seguinte, duas... Encerramos. Encerramos. Ele e... O link da conversa bastante, compartilhar ele. Ah, eu já falei. O link eu trouxe. Então, nós já estamos mais adiantados, nós vamos ouvir você, depois você. Tá bom? Bom, boa noite. Eu não tenho propriamente uma pergunta também, não vou fazer um comentário muito extenso. Na verdade, o que me chamou a atenção, em primeiro lugar, foi o fato de que o senhor começou a palestra dizendo que pertence à última geração, eu até notei aqui, a última geração que pensa que o Brasil precisa chegar lá. Eu venho trabalhando com globalização há um tempo, e essa é uma das questões que mexe muito comigo. Até a moça, logo no início, ela perguntou se é esquizofrenia, nós fazemos assim, nós fazemos assado. E é uma questão que sempre volta na bibliografia e me incomoda pessoalmente. Quem somos nós? Assim, não sei, uma pergunta parece meio boba, meio tonta, mas é nós quem, de fato, sabe? Porque assim, o que me motivou a vir aqui comentar é que a minha geração, a impressão que eu tenho, e pode parecer estranho dizer isso, mas a minha geração não se entende propriamente brasileira. Assim, eu diria que eu só fui descobrir que eu sou brasileiro no dia que eu saí do Brasil e fui estudar fora. Foi aí que eu comecei a me pensar como brasileiro. Isso eu estou falando com muita seriedade, sabe? Por isso que eu fiquei contente de ouvir, assim, nossa, vocês precisam acordar, porque de fato o Brasil... Eu não tinha noção do que é ser brasileiro, e isso aconteceu muito recentemente, em 2010, assim. Então, assim, eu fui descobrir, nossa, de fato... E as pessoas também não sabem isso, a gente meio que não sabe nem responder o que é. A gente está muito associado à ideia, que o professor falou muito rapidamente, não é identidade nacional. A gente não se trata de procurar ver quais são os símbolos que nos representam. Não é o futebol, não é o acarajé, não é o guaraná, não é esse tipo de coisa, não é o boitatá. É tudo isso, mas também um pouco diferente. Eu diria que, será que bom, não sei, eu não tenho uma pergunta propriamente, mas essa questão geracional me parece bastante significativa, porque eu, pelo menos, eu nasci no fim dos anos 80, então, assim, eu cresci um pouco nessa dualidade. Eu nunca me entendi propriamente brasileiro, mas, enfim, eu acho que a gente está muito ligado por um lado, uma coisa que é planetária, a internet, o que se chamava antigamente de cultura de massa. Acho que hoje não dá muito para falar nisso, mas ainda existe, num certo sentido, é muito forte, e é civilizatório também, né? E por outro lado, coisas muito locais, que dos anos 80, eu diria até sobretudo dos anos 90 para cá, inclusive com a própria internet, com a própria mundialização, etc., ganham um papel que não tinham anteriormente. Então eu sou baiano, eu sou paulista, eu sou caipira, isso faz parte da minha compreensão de mim mesmo enquanto coletividade, enquanto sociedade. Eu achei eu achei notável, de fato, a colocar em questão, porque no fundo isso é questionar uma coisa muito básica: o que é sociedade? O que é a sociedade brasileira? O que é a sociedade francesa? No fundo a gente está voltando a essa questão, só que de um modo diferente dos anos 30, de Álvaro Pinto, do Sérgio Buarque. É isso. Obrigado. Eu não vou responder porque é um comentário. Obrigado pelo seu comentário. Tudo bem? Seria um pouco mais rápido mesmo, né? Teria outros comentários para fazer, mas como o tempo está curto, eu vou tentar ser breve. Você usou uma palavra que me chamou muita atenção. Você usou sobre a palavra herança maldita, que nós herdamos aí no passado. E eu acho que, através da própria hereditariedade social, alguns comportamentos acontecem na própria sociedade. E aí, voltando para a parte política mesmo do negócio, eu acho que você citou alguma parte, você coloca como se o Brasil fosse muito livre, ao ponto do próprio empresário poder ousar mais, investir mais, e a gente não vê exatamente isso. Tá? O que a gente percebe mesmo é uma pressão de cima para baixo. O próprio governo realmente dá muito incentivo para quem é de fora, e não para quem é de dentro. Até pelo próprio excesso, né, de tributos realmente que acontecem e tantas outras partes que acontecem. Então,
né, principalmente pelo próprio BNDES, tá, que seria um banco para nós. O governo investe muito lá fora, em vez daqui. O próprio empresário pequeno, quando ele precisa de dinheiro, ele não tem exatamente o próprio recurso. Então, o que a gente percebe mesmo também seria a parte da Petrobras, por exemplo, a indústria da soja, tudo é voltado para fora e não para dentro. Tá? Então, isso é um ponto extremamente importante que a gente vê que o governo ele não valoriza a própria indústria brasileira. Então, eu te pergunto, qual que é a indústria brasileira? Qual é a indústria brasileira? A Petrobras? Não é. A Vale do Rio Doce? Também não. Então, o que a gente percebe é que o governo realmente está preocupado com o mundo, enriquecer o próprio cofre. Entendeu? Mas esse dinheiro também não chega para nós. Você citou exatamente aí que houve aí um próprio avanço, né, de algumas classes realmente, mas que também é um ponto importante, porque você dá dinheiro ao pobre, mas dá dinheiro ao pobre, o dinheiro vai acabar. Entendeu? Acho que o ponto importante seria dar oportunidade ao pobre. Dá para você tirar ele da pobreza e não oferecer dinheiro. Isso seria um ponto importante que eu queria colocar. Eu discordo um pouco de você com relação a política de que o Brasil está fazendo. Eu acho que existe bastante contradição, mas eu acho que, em parte, o BNDES não é bem isso que você está dizendo, no meu entender. Né? No meu entender, e eu acho que existe uma parte de política do governo no sentido de não é essa política social que foi feita desde o governo Lula, no meu entender, não é uma política de assistencialismo. É uma política de apostar que, se você começar a tirar as pessoas de um círculo negativo, um círculo vicioso, negativo de falta, e se você começar minimamente a dar condições para elas, eu acho que elas vão começar a poder se desenvolver e vão começar a poder se mexer e vão começar a poder utilizar o potencial que elas têm. Do pouco que eu sei, não sei muita coisa a respeito do BNDES, mas eu acho que, se por um lado ele dá dinheiro para o Ike Batista e para a Petrobras e para algumas corporações importantes, e que isso faz parte da estratégia geopolítica do governo, e eu acho que faz parte dessa estratégia, porque justamente há um entendimento dentro do capitalismo, mas desse capitalismo que está desenvolvido nessa estratégia de fortalecer alguns grandes grupos, para que esses grandes grupos possam atuar em escala global. Então, o dinheiro do BNDES que vai para essas grandes corporações, que são grandes corporações brasileiras, mas que se internacionalizam durante esse período, é justamente porque há uma aposta de que é preciso que uma parte das corporações brasileiras atue em escala global, certo ou errado, inclusive se está dando certo ou errado é uma outra discussão, mas eu acho que faz parte disso. Mas na outra ponta eu acho que não há um assistencialismo. Há uma abertura de oportunidades. Né? E existem programas no BNDES, e não só no BNDES, mas inclusive em bancos públicos regionais no Brasil. Eu sei porque eu conheço uma pessoa que dirigiu um banco que pegava toda a região sul, um banco de desenvolvimento que pegava toda a região sul do Brasil, do Paraná para baixo, e essa pessoa que trabalhava, era diretora do banco, e contava dos projetos que eles faziam, que eram projetos de fomento, justamente tentando detectar em populações até então marginalizadas quais eram os potenciais e como é que você podia, que ia desde cooperativas de máquina, em que você podia comprar uma série de máquinas de costura para as pessoas, até, digamos, até cooperativas de alimentos orgânicos promovidas nos assentamentos do MST, coisas do tipo, mas muitos programas justamente de crédito, linhas que eram abertas de crédito para populações que nunca tiveram acesso ao crédito. Então, eu acho que existe sim isso. É suficiente? É uma outra discussão. Né? Seria preciso mais? Claro que seria preciso mais. Né? Essa política de apostar em algumas corporações brasileiras que se globalizam é uma política certa ou errada? Tudo isso eu acho que é passível de discussão. Né? O que eu acho que é interessante é que existe carne para discutir. E antes não havia nem carne para discutir. Entendeu?
Porque antes era a questão de que a pergunta era, e eu lembro a vocês, que foi uma pergunta, uma declaração que o Fernando Henrique fez, eu não lembro só se eram 40 ou 45 milhões, mas ele disse, nós temos que carregar esses que são inúteis, certo? O Madeira usou essa expressão, mas é aquela parte da população brasileira que tem que ser, que a gente não sabe o que fazer com ela, porque ela não entra no trem. E uma boa parte dessa população, ou uma parte importante dessa população, entrou no trem. Mas entrou, é uma falha de dois, se você me permite, no último ponto. Você realmente se tira aí da miséria, é um ponto favorável. Mas ao mesmo tempo você está aqui, né? Porque você realmente se dá, certo? Até mesmo o Bolsa Família para ele. Mas é um cara que ele não vai fazer nada porque no dia 30 o salário está lá. Entendeu? Eu não concordo com isso, porque isso, no fundo da sua argumentação, existe o pressuposto de que o brasileiro é vagabundo, que você vai dar uma chance para ele, e o que ele vai fazer é que ele vai deitar na rede e não vai fazer nada. Ele não é vagabundo, mas existe aquela situação que eu estou te falando, tá? Que estamos estudando de emprego. Você forma, desculpa o termo, bunda sentada, que é o cara que ele vai rolar o dia inteiro, ele está esperando chegar às 6 horas ou sexta-feira, porque no 30, certo? No 20º dia, o salário do cara está lá. O cara realmente ele não vai para o direitinho. Vai realmente pensar nele. É um cara que, por exemplo, eu tinha um rapaz de 23 anos que ganhava 3 mil reais por mês. É um cara que realmente desinteressou de tudo porque se acomodou no próprio salário. Ele não ganha por hora. A política, né, realmente seria outra. Mas o que eu quero dizer, tá, é um ponto importante, né, a própria pergunta que eu te fiz, é o incentivo do governo às empresas brasileiras. Você colocou sim exatamente essa proteção, mas às grandes corporações. As grandes corporações e as pequenas. Sobre o BNDES, é outra questão política também, certo? Eu não vou entrar agora. Mas o governo, por exemplo, agora, da Dilma, liberou 1,5 bilhão para Angola e não justificou porque diz que isso está sob segredo de justiça. De um banco que é nosso? Bom, eu acho interessante, todos nós achamos interessante, mas depois vocês dois podem discutir. E agora eu só queria fazer um comentário de mais jocoso, um pouquinho antes do Laimer ler o link do Assange, que começa com a ideia do otimismo. Eu tinha escrito para mim mesma que se eu fosse qualificar esta aula do Laimer, eu a chamaria de otimismo lúcido. E aí ele foi ler o link com o qual ele se identifica. Aí eu fiquei muito contente. Mas isso é mais para brincadeira. E o que nós queremos mesmo é agradecer muitíssimo vocês que aqui estiveram e que aqui colaboraram. Pena que não dá